Teste. Tá ligado. Bom dia a cada um que escolheu estar aqui esta manhã para louvar o nome de Deus, para adorar esse grande Deus, que tenho certeza que fez maravilhas por nós durante essa semana. E estamos aqui para agradecê-lo, para adorá-lo. E eu quero que você coloque em espírito no seu coração neste momento, o espírito de adoração ao nosso Deus. E nesta manhã, que bom que você de casa também escolheu estar, adorando a este Deus juntamente conosco. E na Bíblia, quem quiser pode abrir e ler comigo, lá em Marcos, capítulo 10, verso 13 e 14, diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a eles. E hoje nós temos aqui, um grupo muito lindo, cantando. Eu disse aqui pela manhã que é o grupo do L, porque está aqui a Lauren, a Lawane, a Luísa, a Lara e a Lívia, ou a Lívia e a Lara. E eu já fiquei em dúvida, não sei dizer. E elas estão aqui para convidar você a louvar a este grande Deus, juntamente com elas, e para que você coloque aí o espírito de criança no seu coração, porque Deus disse também na Bíblia, lá em Mateus 18, 1 ao 4, diz assim: Quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E Jesus disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, eu espero que você esteja com o coração aí e se inspire nessas crianças e louve a Deus neste momento. E nós vamos cantar alguns hininhos que fazem parte do repertório delas, E nós vamos louvar. E o primeiro é Cristo fez os peixes. Então, para cantar estes hinos, não dá para cantar sentado e assim paradinho. Tem que fazer um gestinho, meninas? Tem que cantar bonito. Então, eu convido vocês a se colocarem em pé neste momento e louvar a Deus. E todo mundo vai ter que fazer o peixinho. As meninas aqui não conseguem porque elas também estão com o microfone, E eu vou pedir para as meninas ficarem ali, porque senão é perigoso cair lá embaixo, tá bom? E nós vamos fazer e vamos cantar juntos neste momento. Então vamos lá? Vamos lá, Dodge? Sabemos que em todos os momentos da nossa vida, nós temos que pedir a Deus para que Ele esteja conosco, nos dando alegria. E tem que ser dentro, tem que ser por fora, tem que ser lá em cima, o nosso astral. E quando a gente estiver lá embaixo, a gente tem que lembrar de que Deus está do nosso lado. E em todos os momentos e sentidos da nossa vida, nós temos que estar felizes. Então, vamos cantar por dentro e fora? Por dentro e fora, nota embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração
ter Jesus no coração. Andar com Ele, estar juntinho dEle é sempre muito bom. Venha, Pedro, cantar também. Vamos lá, vamos cantar. Peraí, filho. Tá bom, então vamos lá. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom, é muito bom, é bom demais. Andar com Ele, juntinho dEle, é bom, é muito bom, é bom demais. Vamos novamente? É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é bom, é muito bom, é bom demais. Andar com Ele, juntinho dEle, é bom, é muito bom, é bom demais. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu convido você em espírito de oração a cantar neste momento o hino tão que aquece nosso coração, aquece o meu coração. Eu tenho certeza que aquece o seu também. Que falar com Deus é sempre muito, muito bom. Todos juntos. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do nosso Salvador, do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus.
bom que nós podemos encontrar paz em Jesus. Vamos nos ajoelhar para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui ajoelhados, Senhor, para engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigado porque a cada momento nos dás a oportunidade do perdão, a oportunidade de uma nova vida. Sê conosco nesse culto de adoração a Ti, de que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Também as pessoas que não puderam vir, que possam sentir as Tuas bênçãos nesse dia, que possamos sair daqui engrandecidos, mais aliviados por estarmos na Tua presença. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui na igreja o pastor Eduardo Teixeira. Conversando um pouquinho com o pastor ali atrás, o pastor foi batizado aqui na igreja do Bom Retiro, alguns dias atrás aí, né, pastor? Há um tempinho já, né? Faz algum tempo, sim. Faz algum tempo. E agora passando aqui por Curitiba, sempre passa aqui pela igreja. E para nós é uma alegria, pastor, estar recebendo o senhor aqui. O pastor é pastor escolar ali na cidade de Viamão, portanto, pastor da Escola de Viamão, ali no Rio Grande do Sul. Pastor, seja bem-vindo. A igreja lhe abraça, a igreja lhe recebe com carinho e que o Senhor possa usá-lo mais uma vez para falar à sua igreja. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom sábado a todos. Alguns aqui que eu não vejo há bons anos, né? Outros que eu ainda não conheço, mas que bom estarmos juntos aí. Quanto tempo? Tem alguns... Estava pensando, né? Bons tempos. Eu cheguei para me batizar aqui, ainda barba branca, os cabelos brancos não existiam. Mas eu lembro que eu vou falar um pouquinho desse passado para a gente poder falar um pouquinho justamente da mensagem de hoje. E se você estiver preocupado ou preocupada aí, fica tranquilo, pode abrir lá em Mateus 5, Sermão do Monte, a gente já chega lá no monte, tá certo? Mas eu queria comentar aqui porque voltar aqui à igreja é um misto de emoções. São emoções fortes que eu lembro quando a gente ia ali para a sala dos jovens, que ficava no auditório, e o Regis com muita paciência ali permitia que eu falasse, que eu participasse, né? Chegando junto ali, agregado da família do Nelson e da Sônia, e fui conhecer a Andréia, minha esposa, no colégio do Bom Retiro, uma época que o colégio era bem diferente. Mas a gente passando aqui, eu falei, é sempre uma alegria, né? Me batizei aqui, eu e a Andréia, nós casamos aqui, apresentamos a Letícia aqui, e daqui uns dias aí, mais para frente, a gente também vai ter a alegria de participar com o batismo dela aqui também, para fechar um ciclo de amizade muito grande aqui. Eu digo que é um misto de emoções porque alguns dos nossos queridos já se foram. E a gente sente por isso. E a gente ora por essas famílias. A gente segue orando por essas famílias. E quando a gente também acaba vivendo, algum tempo atrás, alguns irmãos tiveram uma iniciativa aqui na cidade de ter uma livraria, né? E eu lembro que foi lá que eu comprei minha primeira Bíblia de estudo. Eu falei, poxa, eu fui lá. E eu fiquei, um tempo escolhendo a tal da Bíblia, né? Era uma Bíblia Thompson, capa azul, bonita, assim. Eu falei, pronto, comprei a tal da Bíblia. Aí, quando abri a Bíblia, assim, eu falei, legal, mas ela é diferente. O que tem a ver todas essas coisas no meio, do lado dela? Como é que usa isso aqui agora?
E eu lembro também que alguns irmãos ajudando a perceber, a entender, a ver como é que usa, como que é a passagem, o porquê daquele texto estar aqui, o porquê daquele escrito ao lado também estar aqui. E a gente vê então que situações assim vão ajudando. E como é importante, né? São 36 anos, é isso, né? 36 anos já de história. E eu continuo dizendo, todas as igrejas que eu passo, todas as comunidades de fé, que nós precisamos de lugares como esse. Nós precisamos. Porque nós moldamos nossos pequenos, nós transformamos os adultos também. E quando nós usamos o nós, não são as nossas forças. É o Espírito Santo agindo pela misericórdia de Deus em nós, por nós. E por incrível que pareça, né, eu lembro que havia até a brincadeira, cada semana que eu chegava após um estudo, eu estava cortando um pouco o cabelo aqui. Né, e o cabelo dos ombros foi ficando cada vez menor. Os brincos piercing deixado também aí para outro momento. Mas a gente seguiu nessa amizade e pensar em como uma igreja pode auxiliar no crescimento de uma pessoa e da estrutura familiar é impressionante. É impressionante como a gente vê. Eu vejo, né, em casa eu não tinha o costume. Tenho 2 irmãos, o pai e a mãe, e a gente cresceu sem culto familiar. Eu não sabia o que era um culto familiar, o que era ter a oportunidade de poder ler a Bíblia, poder orar com os filhos. Que diferença faz? Que diferença faz? A gente desde pequeno, desde que a Lelê estava na barriga da Andréia, a gente orava, a gente conversava e a gente já falava assim, Senhor, por favor, abençoa, por favor. E eu lembro já, com 2 anos de idade, eu já pude ver a diferença porque ela chamava para oração. Em outro momento, a gente estava dando umas férias aqui também, em Curitiba, e a gente foi até um restaurante. E ela já estava maiorzinha, ela já devia ter aí uns 6 anos de idade, mais ou menos. E aí, eu estava na casa dos meus sogros, a esposa ficou conversando com os pais, e eu peguei a Lelê e falei, vamos almoçar com ela aqui, depois vocês fazem aí um segundo tempo, né? E eu levei ela, então, para o restaurante, no buffet, e falei, bom, vem comigo, né? Vamos servir aqui, você escolhe, eu pego, aqueles que têm criança sabem, né? Para não derrubar muita coisa, a gente serve lá, botei ela na mesa e falei, filha, vou pegar o meu prato, fica aí e eu já volto. E eu fiquei olhando, né? Caso, sei lá, tentasse pegar, tentasse levar a Lelê, ela estava perto de uma janela, a gente sempre com receio cuidando, né? Eu falei, tinha uma bandeja em mãos, podia atacar se fosse o caso. Mas eu pensei, não vai precisar, está bem tranquilo aqui. E eu olhei para ela e eu vi ela fazendo o que ela fazia todo dia, antes das refeições. Oração. Ela orou. Ela orou e eu peguei minha bandeja e orei. Quando eu levantei a cabeça, eu estava de férias e eu escuto uma voz. Eu sabia. Quem está falando aí? E vi uma senhora numas mesas mais para frente. Ela falou, eu sabia. Oi? Tudo bem? Não conhecia ela. E ela disse assim, eu sabia que tinha alguma coisa de diferente para essa criança orar. Eu falei, é? Ela falou, é. Eu falei, sei. Não, porque aí você também orou aí, meu jovem. E eu vi que se ela ora, porque ela tem alguém na família que ora. E ela me disse assim, fazia anos que eu não via alguém orar para comer. E eu queria te agradecer. Porque eu ganhei o dia vendo essa criança conversando com Deus. E isso me lembrou que eu preciso ter momentos com Deus. Tá bom? E nós fomos comendo ali, e a Lelê perguntando por que ela tinha falado aquelas coisas, se era tão comum para ela. E o desfecho da nossa conversa ali naquele restaurante foi o seguinte: o que há de comum, de básico na nossa vida espiritual, pode ser o que falta de extraordinário na vida do próximo. E dessa maneira extraordinária é que é feita uma comunidade de fé como a Igreja Adventista do Bom Retiro. Porque quando a gente fala dessa mensagem que transforma, que dá condições de você alcançar pessoas que talvez você olhasse e você falasse assim, não,
não vai, né? Será que vai dar certo? Será que tem condições de resgate? Tem. Há condições. Há condições porque nós estamos falando de alguém que tem uma mensagem para nós que é de um reino. E esse reino é muito diferente do que a gente vive aqui. Um reino que talvez a gente nem consiga imaginar. Já parou para pensar o que é a eternidade? Se não é um dia após o outro, melhor do que o que passou? Sem problema? Sem morte, sem dor, sem choro, porque as primeiras coisas já passaram? A gente pode estar bem, mas ao lado a gente conhece alguém que não está bem. Ou talvez a gente acesse uma notícia mostrando que as pessoas não estão bem, que o mundo não está bem. Essa é a nossa realidade aqui. E a gente começa a se despedir dos nossos queridos, e a gente pensa assim, Senhor, até quando? Como vai ser essa vida aí? Né? Nós estamos aqui já arrastados aqui, Senhor. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que Deus não encolhe o braço quando o seu povo precisa. Quanto mais necessário, mais Ele estende o braço. E a gente vai poder perceber isso, tendo essa reflexão juntos aqui em Mateus 5. Quando a gente fala desse reino de Deus, que é um reino de amigos, é um reino de transformação, se é um reino, tem um rei. E esse rei não é você, e nem eu. E amém por isso. Amém porque esse rei é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso melhor amigo. Eu quero convidar você a fechar os olhos para a gente orar e seguir então para a leitura bíblica desse momento. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Como é bom poder voltar aqui a esse lugar tão especial, tão marcante, que lembra as primeiras vivências ao seu lado aqui. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que também estão dando os primeiros passos ao seu lado. Abençoe cada uma delas. Há pessoas aqui já experientes, que estavam aqui quando eu cheguei, que o Senhor também fortaleça cada dia a vivência dessas pessoas. Que o Senhor abençoe, conduza tudo, e que a gente possa ter agora um pouquinho mais do seu alento em meio a essa pandemia. Por favor, fale conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, eu trouxe aqui algumas anotações. Em Mateus capítulo 5, ele começa um pouco antes. Começa no capítulo 4. E você vai falar assim, mas como assim, pastor? Vamos lá. A gente vai entender que Mateus capítulo 5 começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Esse é o começo. Você tem essa disposição dos discípulos estarem ali e de multidões. Que multidões eram essas? Se você for no capítulo 4, você descobre. E a gente percebe que essa multidão estava ali a partir do verso 23 do capítulo 4. Olha só. Jesus foi por toda a Galileia. E o verso 24 diz: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. A Síria, da região que ele percorria, a Galileia, era mais ou menos 150 quilômetros de distância. Pensa comigo agora, né? Tudo bem que esses dias atrás a gente viajou 9 horas e meia, né, até chegar aqui, é um bom trecho de estrada. Mas pensa 150 quilômetros naquela época de Jesus, sem os carros que a gente tem condições. Quais os meios de transporte daquela época para 150 quilômetros? Quais as condições favoráveis que você podia ter? Ah, deixa eu ver, eu vou por aquele lugar que é ruim ou por aquele lugar que é menos pior? 150 quilômetros. Ali a notícia chegou, alguém levou essa notícia até lá. Não tinha mandar mensagem na internet, não tinha, alguém precisava mandar essa mensagem lá. E aí você percebe que ele passava ali por toda a Galileia, curando endemoniados, loucos, paralíticos. Algumas versões vai dizer lunáticos. Você percebe que essas 3 divisões citadas, Deus cura doentes espirituais, endemoniados, Deus cura doentes mentais, lunáticos, e Deus cura doentes físicos, paralíticos. Porque a nossa vida é uma vida integral para Deus. A preocupação dele é com tudo. É com tudo. Ele criou nós, criaturas aí, como
completo, não é essa divisão de um do outro. E você percebe que, olha só, verso 25 do capítulo 4, grandes multidões o seguiam, vindas da onde? Da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da região do outro lado do Jordão, que também tinha mais ou menos 150 quilômetros. E aí a gente podia falar da Pérea, Idumeia, Nabateia e tantos outros lugares aí, distantes. E essas pessoas saíam para acompanhar Jesus. A gente, imagina, essas pessoas, lógico, o trabalho era outro tipo, a questão de horário era outra, ok, mas eles também precisavam trabalhar, eles também precisavam ter o seu sustento, e assim se dispunham a sair para ter momentos com Jesus. Talvez alguém da família ficasse, ou famílias inteiras indo, várias situações podiam acontecer, mas eles se dispunham a ter momentos com Jesus. E eram essas multidões, então, que se achegam até Jesus em Mateus 5. Mateus 5, quando você e eu, quando nós abrimos um comentário bíblico, você vai ver que Mateus 5 é chamado do Sinai do Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, no Sinai, Deus deu as leis. E aqui, Jesus está dizendo as suas leis. Como vai funcionar o seu reino? Ah, vocês esperam um líder político, um líder militar? Não vai ser assim. Vocês esperam um líder que possa tirar Roma, que está batendo em vocês, para que vocês comecem a bater em Roma? Não vai ser assim. Vocês esperam uma revolução como os Zelotes ali, um grupo que existia de revolucionários ali que matavam os romanos? Não vai ser assim. Não vai ser assim. E é interessante que esse reino, que Jesus vai dizer assim, como funciona, e aqui ele vai dar justamente isso, o funcionamento do seu reino. E aqui ele vai dando esse dispor, como é que vai ser, como é que vai funcionar tudo isso. E esse então, o Sinai do Novo Testamento, onde ele vai falar, vai colocar a sua regência, e vai falar, existe um reino, o reino é meu, eu sou o rei, e o rei decide como funciona. Vai de maneira bem contrária ao que aquele povo esperava. Se você lembrar, ali havia zelotes, os revolucionários, havia os publicanos, cobradores de impostos, e eles estavam ali também, então não eram bem vistos, porque cobravam imposto a mais para Roma, do seu próprio povo, dos judeus, ficavam com parte desse dinheiro e levavam a Roma aquilo que era necessário levar. E eles estavam fazendo esse serviço ali de, ora, garantir o seu bem a mais, o seu sustento, ora, levar isso para Roma. E então você tem o publicano nessa disposição de servir a Roma e pegar justamente o dinheiro que é do povo deles. E além disso, nós temos também ali fariseus, mestres da lei, saduceus, que lidavam com a lei também de um jeito um pouco diferente, os essênios, que era o grupo que estava no deserto, isolado. E os essênios, graças aos essênios, a gente tem hoje os manuscritos do Mar Morto. Que bom. Mas, poxa, eles foram para o deserto, eles se isolaram. Tirando o contexto da pandemia, né? A gente tem uma situação bem complicada agora. Mas o nosso contato com Jesus, de sair para o deserto, é para ter algum momento lá, mas a gente precisa retornar para a cidade, continuar sendo luz, continuar sendo sal, não é para a gente ficar escondido ali. Mas você vê que os essênios estavam lá com uma expectativa também do Messias. E os essênios, eles praticavam muitos banhos espirituais, e esses banhos de lavagem, banhos de purificação, ali no deserto, existia alguém muito próximo que passa a levar um banho diferente quando começa a pregar. E que ele diz que não é o Messias, mas ele é a voz que clama no deserto. E você tem João Batista. E aí você tem essa situação com esses grupos
E tantos outros, herodianos ali, da família de Herodes, que eram governantes, que estavam por ali na família para continuar o seu domínio na região, assim ou assado. Todos esses grupos com várias expectativas humanas em relação a esse rei, que vai falar como funciona o seu reino. Então, imagina como estavam essas multidões. Elas estavam esperando ansiosamente esse momento, todos reunidos ali para escutar Jesus dizer: funciona desse jeito. Agora Roma já era. Eu vou com vocês e a gente vai dominar, porque se cumpre hoje, acabou. Imagina quando Jesus começa a falar, né? O que será que passa na cabeça de cada grupo desse, de cada pessoa? Porque era muito diferente o jeito que ia funcionar. Era muito diferente. Eles estavam imaginando algo que viria libertá-los, acabou o problema, acabou o sofrimento, acabou o jugo, e agora a gente vai estar por cima e resolvemos o que fazer com eles. E pronto, deu. Mas não foi assim. E aí você tem... É até interessante. Depois, pode ler ali Lucas 4, quando Jesus volta do deserto, e ele está justamente na Galileia ali, e ele vai pregar. E ele vai ler o quê? Isaías. E ele vai ler Isaías falando que o ministério dele é o quê? Atender os necessitados. Atender os necessitados. E trazer o ano aceitável do Senhor. Essa é a pregação. Esse é o ministério de Jesus. E esse é o nosso ministério, como pequenos cristãos, seguidores desse mestre. E aquelas pessoas ainda tentando entender o que vinha pela frente no Sermão do Monte, você vê que então as multidões, essas daí, desses lugares que já falamos, estão com Jesus, sobem ao monte e se assentam. Se sentar naquele momento era mais ou menos como chamar para uma conversa mais séria. Era um símbolo. Nós vamos sentar, teremos um momento de conversa mais séria. Imagina, todos eles esperando Jesus, a fala de Jesus, e esse momento, então, chega. E eles se sentam. E quando eles se sentam, Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você sabe que existe mais de uma bem-aventurança, mais de uma alegria, mais de uma felicidade, né? Aqui a gente pode ler felizes, muito felizes, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas é interessante Jesus começar com essa, porque as outras que vêm na sequência só são possíveis se essa for cumprida. Não tem como você pular etapas aí no reino de Deus. Ah, Senhor, essa aqui, essa alegria, ó, essa muita alegria aqui, deixa para lá, outra hora a gente conversa. Vamos para outro caminho, vamos fazer um atalho, sabe? Ah, Senhor, eu vou... na época que eu jogava tampinha, a gente falava cortar queijo. Não vale cortar queijo, cortar caminho. Não tem condições. Por isso Jesus começa, a primeira alegria para que a gente desfrute das outras é ser um pobre em espírito. Porque deles é que vai ser o reino dos céus. E quando fala de reino, a Bíblia comenta de dois reinos: o reino da graça e o reino da glória. É o mesmo reino, só que para a gente, com a nossa cabeça limitada, dividido, momentos, porque a gente ainda vive uma consequência do pecado, enfrentamos o pecado ainda, mas o pecado já foi vencido na cruz. Mas aí quando Jesus retorna como Rei dos Reis, então o reino da glória se estabelece. Você tem o reino da glória ali em Apocalipse 12, Salmo 145, Daniel 2, a pedra, lembra? Quebrando a estátua, esmigalhando tudo e crescendo, ocupando aquele espaço soberano que é dele. Daniel 4 também. O reino da graça você tem em Colossenses 1:13. E você tem o reino da graça quando? Se a gente é chamado para viver um reino que tem um rei, que é Jesus, quando a gente tem o reino da graça?
quando nós aceitamos Jesus. Quando Jesus passa a ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós participamos do reino da graça. É essa a participação. Mas tem uma diferença. E a gente já vai ver a diferença de Jesus ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre as bem-aventuranças, sobre essas felicidades, pobres em espírito, tá? Aqui a pobreza é uma pobreza espiritual, não é uma pobreza financeira. Até porque a questão financeira não é um problema para Deus. Ageu 2:8 vai dizer que do Senhor é o ouro e a prata. É dele. Aliás, a promessa bíblica é que o lugar que ele está preparando para nós vamos pisar. Justamente isso, pisar naquilo que o homem tem de maior riqueza. E para Deus vai ser o chão, para a gente poder passar. Essa pobreza em espírito é diferente, é maior, significa mais do que uma pobreza, porque a pobreza financeira é dita aqui sim na Bíblia. Ajudem os pobres, os necessitados. Esse é o ministério que a gente comentou de Jesus lendo. Os órfãos, as viúvas, precisam fazer isso. A verdadeira religião é isso, é ajudar os necessitados. E a gente percebe então que essa parte de poder ajudar, de poder ter essa disposição em lembrar que a pobreza aqui é uma pobreza espiritual. E se a pobreza é espiritual, qual é a riqueza espiritual que nós temos? É a tua força? É minha força? É a tua inteligência? É a minha inteligência? O que isso serve para a nossa pobreza espiritual? Para nada. Para nada. Você consegue se salvar? Você consegue resolver o problema do teu pecado? Não consegue. Quem é mais velho já sabe as lutas que tem há anos para se livrar. E é só Jesus que salva. E é só o seu sangue que vai limpar as nossas vestes. Não tem como você usar as suas forças para tentar solucionar um problema que é muito maior do que você. E aí vem então Jesus. Quer ver um exemplo disso? Lembra a história de Atos 3, que Pedro sai com um amigo, e ele está saindo do templo e tem alguém que tem um problema físico e pede uma doação, pede dinheiro, porque ele tem necessidade. E Pedro fala o seguinte: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo. Pega as suas coisas aí e anda. O que é maior? O ouro é a prata ou Jesus Cristo? Aquele homem agora poderia ganhar o seu próprio sustento, sem pedir mais. Estava curado, um milagre. Além dele ser um testemunho ambulante do milagre feito na vida dele, ele poderia falar: agora eu consigo, tenho condições de trabalhar, não preciso mais pedir. O Senhor do ouro e da prata há de me dar condições para isso. Isaías 55:1 vai ter ali um convite para nós. E esse convite é: venham, vós que tendes o quê? Sede. Vós que tem fome também, vinde, comprem. Comprem água. Comprem comida. Mas venham vocês que não têm o quê? Dinheiro. E comprem. Espera aí. Para comprar a gente precisa pagar. Como é que fica? Para comprar a gente precisa pagar. Porque se você passar no cartão de crédito, a fatura chega. Se você for numa loja menor aí que te conheçam há anos, você pode ter uma conta lá, mas no momento você vai ter que acertar essa conta. E aí? Como é que a gente vai comprar alguma coisa sem dinheiro? Isaías 51, depois adiante, o verso 2 também, a gente vai percebendo que não é uma compra, mas na verdade é uma doação. Uma doação. A doação. Aquele que é a água da vida, ele nos doa a vida. Ele que sacia a nossa sede. É uma doação. Doação de Jesus. É por isso que graça
Na Bíblia a gente vê a questão, né, dessa palavra graça. E o que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Isso é graça, favor imerecido. E a Bíblia diz, onde teve muito pecado, teve ainda mais graça. Porque Cristo morreu para nos salvar. E essa morte na cruz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ela salva a todos aqueles que creem. É porque todos aqueles que nele crêem não perecem, mas têm a vida eterna. E aí a gente lembra que graça, Jesus é colocado em Romanos 5 como o Senhor da graça. E graça, se a gente for ver, mais do que uma palavra na Bíblia, é uma pessoa. É Jesus Cristo. É Deus encarnado. Ele é a nossa graça. Então a gente tem essa disposição de entender que esse reino da graça é bem-aventurado, felizes os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Sabe o que é? Feliz é você que reconhece que Jesus Cristo precisa ser o primeiro na vida. Que o trono no nosso coração tem que ser dele. Que ele precisa ser Senhor e Salvador. Ele não é aplicativo para carona, que você dita o caminho e ele segue. É ele que dita o caminho e a gente segue. E esse caminho é diferente, porque ele começa assim, bem-aventurados, felizes, os que reconhecem que são pobres em espírito. Pobre em espírito é reconhecer que você precisa da ajuda de Jesus, que você sozinho não resolve o pecado, que eu sozinho não resolvo o pecado. Tem um ditado no futebol, né, apesar de eu não jogar nada, né, não é à toa que alguns aqui, quando a gente jogava junto, eu sempre ia para o gol. Mas o ditado no futebol diz, não precisa marcar esse ou essa. Por quê? Porque a natureza cuida. Isso mesmo. Você não reconhecer que Jesus é o único que pode ajeitar a sua vida, você tentar lutar com suas próprias forças contra o pecado, não precisa Satanás, seus anjos, virem aí fazer alguma coisa. Porque eles podem usar o mesmo ditado. Eles podem usar o que, o ditado? A natureza cuida. Porque a nossa natureza pecaminosa vai fazer com que a gente tropece na próxima esquina, nos pecados de ontem. As nossas lutas continuam. E só em Jesus a gente consegue libertação, sentido, propósito. E é justamente propósito que é a diferença de alguém que chegou aqui para se batizar com 17 anos e que eu falei assim, e aí? Porque a gente vai vendo que ser pobre de espírito é reconhecer que tem essa disposição de entregar a vida a Jesus. E o que muda com isso? Antes de chegarmos na parte do que muda, eu queria que você fosse até Apocalipse 3,17, para a gente passar um texto que nos lembra que talvez, se exista ainda alguma arrogância no nosso coração, a gente precisa permitir que Deus quebre isso. Porque Apocalipse 3,17 vai dizer justamente o que é não ser um pobre em espírito. Nós vamos aprender por contraste. E esse é o aprendizado. O que aqui a igreja diz? A igreja, né? A carta aqui a Laodiceia, a gente vê. Verso 17, a igreja diz assim, estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu é o quê? Infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz. Porque, se você me perguntar hoje, pastor, Eduardo, Peninha, que diferença faz ter Jesus como companheiro, se os nossos queridos continuam morrendo? Se a gente continua sofrendo, se a pandemia também alcança nós? A gente tem uma companhia para tudo isso. A gente tem alguém que promete de suas...
Ele próprio promete. Ele enxuga nossas lágrimas. Prepara um lugar sem morte, dor ou choro. Quando a gente passa por esses momentos, a gente vai percebendo, Senhor, obrigado por estar comigo. Que bom ter esse alento. Que bom. Senhor, nós oramos, e porque nossas orações não foram respondidas, precisamos continuar conversando com Deus. Mas essa companhia faz muita diferença. Muita diferença. E aqui vem a continuidade disso. Ó. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que fique ricos, enriqueceres dessa maneira. Vestiduras brancas, porque são as vestes do Cordeiro, que dão condições para a gente. A fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Faz uns 4 meses, mais ou menos, que por conta da pandemia, eu recebi a ligação, na verdade a mensagem do meu irmão, dizendo que minha mãe faleceu. Porto Alegre, ali tem o aeroporto, bandeira preta, os voos uma loucura. Aí você se sente mal por você ter asma, está sem dose da vacina e fala, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Não tem como visitar, não tem como fazer nada. O que sobra são procurações para você preencher no cartório e enviar para a família. E aí, tantas outras perdas, e a gente vai vendo, Senhor, e agora? O que sobra desse mundo para a gente? Senhor, eu quero reconhecer que eu sou um pobre de espírito. Eu quero herdar esse reino. Mas se esse reino tem o reino da glória, mas a gente já vive o reino da graça quando entrega o coração ao Senhor, então me ajuda. Seja o meu alento. E aí, você começa a perceber que alguns textos da Bíblia passam a ter mais força. Passam a ter mais força. 1 Tessalonicenses 4. Quando você encontra lá, para que eu e você não sejamos ignorantes aos que dormem. Aqueles que dormem. Quem são esses que dormem? Os mortos. Salmo 6, Eclesiastes 9, aqueles que dormem e não sabem de nada. E aí, então, 1 Tessalonicenses 4 continua dizendo, há condições de ressurreição em Jesus Cristo. Há condições. Há condições de reencontrar nossos queridos? Mas acima disso, por incrível que pareça, há condições de encontrar o eterno querido. Aquele que entregou a vida para nos salvar. Porque sem sacrifício de Jesus, sem Ele sendo nosso Senhor e Salvador, a gente não teria condições dessa esperança de ressurreição. A gente não teria condições ou disposição, ou propósito mesmo nessa vida, quando você talvez perceba que os teus filhos estejam passando pela primeira pandemia, porque essa não vai ser a última. Porque a gente vai continuar enterrando nossos queridos. E aí vem a chave. A diferença de Jesus é porque Ele é a ressurreição, Ele é o caminho. Não é isso? O caminho, a verdade e a vida. Lázaro estava morto. Ele ressuscita Lázaro. Ressuscita. Se você for lá no livro de Jó, você vai ficar na certeza a primeira coisa que você vai ter certo é que você saber o porquê do sofrimento não resolve nada. Jó sabia porque estava sofrendo? Não. A gente sabe porque Jó sofreu? Sabe. Resolve alguma coisa? Não. O que resolveu para ele? Lembra, Jó passa o livro dele amaldiçoando o dia que ele nasceu e pedindo para ele morrer. Morrer, morrer. E talvez você se pergunte, poxa, por que Deus falou que não existia ninguém como ele,
que ele foi usado como exemplo para o grande conflito, para todo o universo. Por que não foi arrebatado? Será que talvez porque Deus fez um acordo com ele e deu o que ele tanto pediu? Para que ele pudesse descansar? A certeza que ele teria, porque ele teve mais filhos também, mas não aqueles. Ele não viu os que se foram. Mas ele descansou na promessa. É por isso que Jesus segue falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para um lugar, eu vou preparar, e lá tem espaço para você. Lá tem espaço para todos aqueles que aceitarem. E você, com essas promessas, você tem um alento, você tem esperança. E você tem também um outro detalhe. Você pode ter, por incrível que pareça, uma felicidade em ser um pobre de espírito e reconhecer que o reino dos céus é seu. De que jeito? Entregando a Deus teu coração. Não tem jeito para mim não, pastor. Não tem jeito não. Tem. Teve jeito para mim, vai ser muito mais fácil para você. Se você for para a família de José, você lembra? José sempre foi um cara que viveu na igreja. Longe da igreja ele vivia o seu relacionamento com Deus e demonstrava disso. E no que ele encostava era abençoado. O que ele fazia era abençoado. E rendia frutos para ele e para os seus chefes. Para a sua nação. Para o mundo daquela época. E ele foi abençoado por se manter fiel a Deus. Judá se afastou dos caminhos do Senhor. Muito. Teve perdão para ele. Pela graça de Jesus Cristo. A promessa. Aí, você pergunta, tá, mas eu não conheço. Eu também não conhecia. E nós, talvez, sejamos do grupo de Tamar. Que sem conhecer, Deus vai trabalhando de várias maneiras. Até mesmo além da Bíblia. Para colocar o que é certo, o que é errado e tantas outras coisas. Para que a gente também tenha uma experiência ao lado dele. A felicidade em ser um pobre em espírito é você acabar com a tua ansiedade. Não pensando em como resolver o teu problema, mas saber que Jesus resolveu isso na cruz. Que as tuas lutas, quando você se dispõe a chorar, a ficar brabo, a sorrir ao lado de Jesus, tem companhia. Enquanto a gente não vê o reino da glória, a gente tem o privilégio de ter a companhia daquele que é tão divino quanto Jesus, que é o Espírito Santo, que é justamente o nosso Consolador. Que o Espírito Santo te console. Que o Espírito Santo console as nossas famílias no meio dessa pandemia. Que o Espírito Santo continue consolando nas tuas lutas, nas tuas vivências. E que você desfrute com toda a sua família a alegria de ser um pobre em espírito. Reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador de cada um de nós aqui. E que deseja ser o nosso amigo. Não é à toa. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou tomar uma refeição contigo. Quero que você feche o olho agora, que nós vamos orar. Vamos orar juntos, agradecendo esse privilégio que é poder ter a certeza de que estamos tendo um vislumbre do que virá desse reino de glória. Na certeza que o nosso Rei resolve as nossas coisas. Na certeza que quando há sofrimento, não há abandono. Há companhia de família, há companhia dos irmãos da igreja, há companhia do próprio Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque em meio a tantas perdas, em meio a tantas lutas, o Senhor é conosco. Como é bom poder contar com a tua presença, com o teu auxílio, com textos que nos apoiam, com amigos que nos apoiam,
com irmãos que nos apoiam, com uma comunidade de fé que nos apoia. Senhor, nós somos falhos, nós somos fracos, nós precisamos ser dependentes de Ti, ó Pai. Ajuda-nos a não sermos arrogantes ali como a igreja de Laodiceia. Pelo contrário, que a gente possa ter no sangue do Cordeiro condições de lavar os nossos pecados. Por favor, Pai. Nós lutamos com as nossas dificuldades diárias, nós lutamos com tantas coisas que o Senhor bem sabe. Permaneça com cada um aqui. Seja o auxílio e seja a luz e esperança para os seus filhos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos experiências vivas contigo, a ponto de sabermos que não só essa esperança, essa promessa há de se cumprir, mas como a Tua companhia já é real também. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais termos menos eu em nosso coração e cada vez mais sermos um pobre em espírito, para que assim a gente desfrute todas as outras alegrias que Seu Filho amado Jesus colocou ali nesse sermão. Ajuda-nos nessa disposição de ter Cristo reinando, sendo soberano, e que a gente espalhe essa companhia, essa alegria e essa certeza de que em momentos difíceis há alguém que enxuga nossas lágrimas também. Pai querido, por favor, consola os nossos corações. Nós sabemos que temos dificuldades, mas temos também a certeza de que muito em breve essas nossas conversas serão olhando, olho no olho, serão na Sua presença. Enquanto isso não vem, ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, entregar o nosso coração para que Cristo permaneça soberano. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e melhor amigo. Amém. Em Malaquias 3,10 diz: trazei todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimentos na casa, e depois fazei prova de mim. Que essa promessa possa ser vivida hoje, ao devolvermos os dízimos e ao trazermos as ofertas. Por isso, vamos adorar ao Senhor nesse momento, através dos dízimos e ofertas. Você pode trazer aqui à frente, onde os juvenis estarão ajudando nesse momento. Que todos tenhamos um feliz sábado. Esse momento que nós cantamos, te agradeço. Louve. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Vamos nos pôr de joelho para adorarmos a Deus. Senhor Deus, estamos hoje em Tua casa, aqui, orando ao Senhor. Queria agradecer pelas ofertas e que o Senhor nos cuide da gente e nos acompanhe até em casa. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar todas as crianças que viessem aqui em cima. Aqui é bem grande, então a gente pode distribuir. Hoje a adoração infantil será especial. Como vocês podem ver, hoje as crianças estão participando bastante. Foram as crianças que fizeram o louvor, as crianças e juvenis que fizeram a parte das ofertas. E agora é mais um momento para elas. Eu gostaria de convidar o Samuel primeiro. Samuel, pode ficar aqui na frente. A Helena. E a Lauane. A mensagem musical que eles vão cantar agora é a respeito de como nós devemos seguir os passos e o exemplo de Jesus, como Jesus deve ser o nosso modelo. E agora o versinho que eles vão falar para vocês é sobre isso. Helena, pode falar o seu. 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Muito bem, muito obrigada, Helena. Agora é o Samuel. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Muito bem, muito obrigada, Samuel. Vamos ver agora a Lauane. E disse Jesus aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Muito obrigada aos três que leram o versinho. A música que eles vão cantar agora é sobre isso. Veja. Sem sandálias caminhava pela praia, falando da bondade. Seu caminho ele marcava, seus pés bem lentamente se afundavam na areia, e a voz chamava.
Nós temos que seguir as pegadas que deixou na areia do caminho pelo seu constante amor. E nós devemos ensinar a outros o caminho, mostrando que na areia está gravado o seu destino. Venham todos o banquete protestar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. Jesus já caminhou por onde nossos pés estão, e Ele compreende toda a dor do coração. Nem as ondas, nem o mar vão as marcas apagar. As marcas de seus pés pregados para nos salvar. Venham todos o banquete protestar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. Venham todos o banquete protestar, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos ao chamado de Jesus, é Ele quem nos chama a falar da sua luz. E quem nos chama a falar da sua luz. Muito obrigada, crianças. A música que vocês cantaram foi linda. Vou convidar agora, vou esperar eles descerem e daí nós vamos fazer a oração. Convido a todos para curvarem suas cabeças para podermos fazer uma oração. Querido Deus, mais um sábado nós agradecemos por poder estar aqui na sua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Agradecemos, Senhor, pelas crianças da nossa igreja, pelos dons que elas têm usado em sua causa. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, protegendo cada criança, suas famílias, e que elas possam continuar firmes, aceitando o seu chamado a cada dia. Continue conosco nesse culto, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.